Amados, boa noite. Um domingo bem descansado, não é? Queremos abraçar a Silvia Carlile pelo texto que ela discorreu de manhã no livro Caminho, Verdade e Vida, Pão de Cada Dia. Mas sabe o que nós precisamos mesmo? Jesus é o pão para a alma, não é verdade? Então, e nós contamos primeiro a nossa gratidão a todos que estão nos acompanhando, que tenham paciência de atravessarmos estudos dessa ótica. E essa energia fortalecedora que nos envolve é muito importante. Então, as dores diminuem, os processos de desacertos familiares diminuem, porque nós temos que nos conectar com a luz, nos conectar com Jesus. E é por isso que está chegando aqui já o querido Marcos Serafim, de Araraquara, pontualíssimo. Gláucia também, pontualíssima, boa noite. Gláucia de Guaratinguetá. Douglas, querido, muito boa noite. Rose Cantarim, linda, boa noite. O texto de hoje, interessante. Esse texto, O Libertador, Amélia, ela vai, além das pesquisas que ela fez, ela vai no Novo Testamento. Mas antes, vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe sua encarnação, o seu lar, a sua família, as pessoas com as quais você convive. Agradecemos tudo, Jesus, principalmente a união dessa família espiritual magnífica, que sempre nos reunimos aos domingos para justamente falar de quem? Do Senhor Jesus, do Senhor. A nossa benfeitora Amélia, já trabalhando tanto, já estamos no 8º livro, não? E cada vez mais nós ficamos imbuídos dessa vontade de que todos coloquem Jesus no coração. E aí entrando, Leontina Morim também, Mauro Furuta, querido, de Itápolis, Ada Andrioli, linda, amanhã não passa, eu vou te ajudar. Então, a nossa querida Amélia tirou o texto O Libertador, que é Jesus, lógico, né? Do Evangelho do Novo Testamento. Ela tirou de João Evangelista, que acompanhou Jesus até os finalmente, não? E João, como conviveu bastante com Jesus, ele colocou no seu evangelho um discurso sobre a obra do Filho. Vai do capítulo 5, do item 19 ao item 47. Mas eu vi bem e a Amélia conseguiu transpor, com as falas dela, também o que está aqui. Então não há necessidade da leitura daqui. E vamos já para o nosso livro Dias Venturosos. Psicografia é da Amélia Rodrigues, a psicografia é do amado Divaldo Pereira Franco. E então a gente vai... Ela nos convida sempre, gente, para que a gente rememore
ou tenha conhecimento, que a gente estuda Jesus, mas tem hora que você fica assim, abismado. Como que era aquela sociedade naquela época? Oi, Silvia, linda, boa noite. Estela também, boa noite, aqui de Jundiaí. Então, presta atenção. Quando você teria que imaginar assim, ó, pensa comigo um pouco. Quando o governador do orbe, Jesus, reuniu com toda uma falange e foi colocado para ele cuidar de um novo planeta que estava ainda na poeira cósmica, poeira. E aí decidiram que seria a Terra e que ele, Jesus, Espírito puro, no meio de espíritos puros também, seria o coordenador de toda a trajetória que se fizesse do orbe, entende? Desde aqueles comecinhos com dinossauros, os seres humanos, a lagoa, o unicelular na lagoa, tudo, não? Então, aí, a gente ouvindo também bastante o estudioso Jorge Larra, que hoje reside em Curitiba, mas ele é do Acre, Rondônia, não sei, a gente vê que ele estuda bastante. E nós já falamos, eu acho que foi sexta-feira, que o governador planetário, Jesus, então tinha essa responsabilidade muito grande. E que ele fez? Então, foi passando até aparecer o Homo sapiens e aquela colocação bem primária, tudo no comecinho. Aí ele resolveu colocar no planeta algumas raças, de outros planetas mais evoluídos. E então, de acordo com os estudos do Jorge, e ele é pesquisador imenso, então a primeira raça foi beneficiada, foi a raça hindu, a Índia, entende? A Índia, porque aí tinha lá aqueles gurus, aqueles indivíduos enviados. Muito bem. A segunda raça poderosa, que também vieram de outras dimensões, a dos egípcios. E é por isso que muitas pessoas, e mesmo a gente quando estudava na escola regular, como é que os egípcios fizeram a esfinge de Gizé, fizeram as pirâmides, por que aquilo, não é? E uma coisa milimetricamente trabalhada, onde o degrau da pirâmide tinha o valor do pi, 3,1416. Eles conheciam isso. A face da pirâmide, 4 faces, estava regiamente norte, sul, leste, oeste. Então vocês vão imaginando que uma civilização 5.000 anos antes de Cristo, como é que foi? Milagre? Não. Reencarnaram criaturas e assim o processo foi. A terceira raça maravilhosa, que tinha já desenvolvido a parte filosófica, a Grécia, não? E o tempo vai passando, e o governador planetário viu que estava muita baderna. Falava-se de um Deus único, olha que eles tiveram, Krishna, Buda, Hermes Trismegisto, Sócrates e diversos, entende? Mas todos tendo um final triste, por quê? A sociedade, naquela pequenez espiritual, preferiu o quê?
Sócrates toma cicuta, envenenado, entende? E aí Jesus resolveu, ele, como a Judéia era monoteísta, já tínhamos visto a primeira revelação Moisés, que é uma colocação muito rígida, tudo temos que saber. Então ele, o governador planetário, resolveu ele vir. Mas de acordo com as falas de Isaías, igualzinho, deveria vir simples, seria escorraçado, seria vilipendiado, seria não sei o que lá. Meu Deus, entende? Ele veio para isso. E então, essa época em que Amélia nos reporta é justamente o período que Jesus, quer dizer, o sal da terra, a luz do mundo, o maior psicoterapeuta, teria que passar pelo que ele passou e deixando a boa nova e dizendo: o meu reino não é desse mundo. Enquanto eles esperavam o Messias que pegasse nas armas e etc e tal. Então, a Amélia agora vai hoje nos colocar à frente da problemática que Jesus passou nos 3 anos do seu messianato. E está conosco também a Lisete. Oi, boa noite. A Ana. Oi, Leni. Ana Lopes, boa noite, linda. Ontem sexta você já estava comigo, muito obrigado. Lenise também, boa noite. Então, vocês percebem, bom, e aí acontece tudo o que aconteceu com Jesus, e ele continua sendo o governador planetário do planeta Terra. Só que, veja bem, há uma luta incessante, um trabalho incessante, né, Douglas, de todas as religiões para que as criaturas se conectem com ele, porque ele, Jesus, não tinha nenhuma religião. E o homem, o que fez? O homem, quando viu que o cristianismo era seguido, o Império Romano fala: não, vem aqui, vou pôr junto, catolicismo. Ai, Calvino, não é bem isso, não concordo com isso. Ah, vai para os evangélicos. E os espíritas? Mas ele disse que enviaria o Consolador prometido. Ele falou. E ele é que coordenou os trabalhos da doutrina espírita. Mas não interessa, eu sempre digo nas prosas nossas, não me interessa a religião que a pessoa professa. Meus amores, o que importa, o que é necessário é ser pessoa de bem. Não importa. Pode, mas contanto que o clero católico, o evangelho, o budista é Krishna, não? Então, 3, 4 mil anos antes de Cristo. Mas vê Jesus como um profeta, vê. Hein? Isso aí a gente tem estudado. Mas você percebe que, assim, que ótimo que todas as religiões professem e falem dele, porque ele é o libertador, é o consolador. É com ele que você vai se apegar em todos os momentos da sua vida. Entende? Então, quando relembro essa parte, eu penso, administra o seu tempo, administra e busca Jesus. E é isso que estamos fazendo
Agora, vamos ver lá por que a Amélia fala que ele é o libertador, não? Vamos rememorar muita coisa. Jerusalém, a tradicional cidade dos profetas, era também o núcleo acadêmico das dissensões da presunção. Eles eram muito, vamos, entre aspas, metidos, porque eles tinham tido Moisés, que é a primeira revelação, e os 10 mandamentos, e depois eles foram inventando, que chegou a 600 e pouco. Nós já vimos em outras falas, entende? Mas eles eram convencidos, tá? Que eles tinham um Deus único e esse Deus era ótimo. Mesmo submetido ao governo romano, porque a Torre Antonina ficava bem próxima ao Templo de Jerusalém, sabia de tudo o que acontecia. E havia uma conivência dos sacerdotes com os romanos. E vamos ver o que a Amélia continua. Capital orgulhosa de Israel, ali se disputavam as vaidades humanas, as intrigas, bajulações e um comércio de corrupção moral. Tudo dinheiro. Nicodemos tinha dinheiro quando foi encontrar com Jesus. E não teve coragem de segui-lo e deixou um saco de moedas para Jesus no seu caminhar. Então, era essa a Jerusalém. E ela continua. O templo soberbo no Monte Moriá deslumbrava pela imponência, desde que reerguido e embelezado por Salomão, tornara-se o símbolo da raça vencida, mas uma raça vencida, mas não submissa, e do poder do pensamento monoteísta. Então, era um povo que acreditava num Deus único. Só que era aquele Deus que pune, que castiga, que judia, que cobra. Não era um Deus amor. Vamos deixar bem claro isso, tá? Era assim. E as festas religiosas tinham um caráter importantíssimo, e graças às quais os judeus demonstravam aos romanos o seu desdém por César, pelos seus deuses, porque assim, quando eles faziam a festa da Páscoa, comemorava a saída do Egito dos 400 anos de escravidão. A festa do tabernáculo já era uma festa 50 dias depois, e vamos comemorar a finalidade que era comemorar o fim da colheita do trigo e etc. Eram colocações dedicadas a Deus, tá? E com habilidade, às vezes mal disfarçada, eles, os judeus, mostravam o seu desprezo pelos romanos e pelos estrangeiros dominadores. Quer dizer, eles não aceitavam, faziam de conta que aceitavam, não aceitavam. Joana Lei, boa noite, amor. Portadores de fina ironia, ali estavam os fariseus e saduceus, e mandando em tudo, beneficiando-se das migalhas que disputavam depois que pagava tudo, e os romanos pegaram. Eles pegavam esse resto. Agora, veja bem, a gente vai pensar um pouco assim, olha, os fariseus eram criaturas separatistas, seguiam a Torá, mas uma exigência absoluta, e colocaram mais e mais, fizeram mais colocações que a gente já sabe, já falou. E os saduceus
era uma parte da religião, mas era mais, vamos supor assim, burocrática, mais poderosa, dinheiro. Quer dizer, as duas raças, fariseus e saduceus, perseguiam Jesus. Quem que não perseguia Jesus? Os pobres, os coitados, os leprosos, as mães abandonadas, as crianças. Tá aqui. Então, aí iria acontecer. Oi, Cleuzinha, boa noite, amor. Iria acontecer a festa de Pentecostes, que atraía gente de todos os lugares. Essa festa, eu já falei antes, ela comemorava 50 dias, era comemorada 50 dias depois da festa da Páscoa. E ali eles tinham a finalidade de divulgar a Torá e falar do Monte Sinai e falar que Moisés apareceu. E aí era essa a finalidade, uma festa imponente, que também comemorava o fim da colheita do trigo e agradecia essas coisas e tal. Então, é outra festa. A festa de Pentecostes, então, atraía gente de todas as regiões, entende? E aí eles começaram a pensar, evocar o passado e principalmente, que eu disse, Moisés, as leis, seguir Moisés e os acréscimos que fizeram na Torá. Estavam no ar os salmos, as hosanas, as fanfarras, os sons melódicos, vozes, animais e pessoas pelos corredores e pelo templo. Aí é o seguinte, por que está animais ali? Porque é o seguinte, eles tinham o culto. Quando estavam com a consciência pesada por alguma coisa, eles iam, confessavam para o sacerdote falava, compra uma ovelha, vamos sacrificar a ovelha, sacrifica a ovelha, bebe o sangue da ovelha, mas pagou, então você está perdoado. Era esse o comércio. E aquela vez que Jesus entrou lá e virou as mesas, tudo, era esse o problema. Não pode esse dinheiro. Não é que não pode, é que não é casa de comércio, é casa de Deus. E era isso, entendeu? E aí, enquanto os poderosos se exibiam, a Amélia diz, os desprovidos de recursos mendigavam, pediam. E aí, os aventureiros discutiam o negócio, comprar peixe, vender ovelha, comprar o trigo, etc. Vendiam, era esse, é um comércio absoluto. Era esse, entende comigo, amores? Era esse o meio o qual Jesus estava. Olha que difícil. Hoje nós, como cristãos, vamos no nosso templo, vai na rua, caminha para lá, caminha para cá. Não tem ninguém que fala, não, mas é espírita. Não, porque há 90 anos não podia falar que era espírita, porque achava que era bruxaria, não sei o quê, não tinha conhecimento, entende? Então, a mesma coisa daquela época aconteceu conosco. Hoje não. Hoje é uma liberdade total. Se eu quiser entrar num templo católico, claro que eu posso. E participar de uma reunião evangélica, claro que eu posso. Entende? Não tem isso. A não ser que algumas pessoas mais sectárias pensam dessa forma. Mas não pode pensar. Por quê? Porque todos somos irmãos. Todos. E o nosso governador planetário, ele é único para todas. Ele não é de uma, ele não é daquela, entende? E é tão importante o que eu vou falar para vocês. Por exemplo, no clero católico, Maria é super homenageada, Virgem Maria. Já
As crianças evangélicas do educandário, você fala de Maria, não dão bola, não. Entende? Então, é o homem que faz as colocações e tenta mudar a mente das pessoas. É como política, como fé, qualquer coisa nessa vida, tá? E é por isso que uma das colocações nossa, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A gente não cansa de pesquisar, a gente não cansa de buscar, né, Estela? Por quê? Porque nós precisamos ter conhecimento do nosso caminhar, tá? Então vamos embora. Aí os coitados, cegos, andarilhos, o leproso não podia estar ali. O leproso tinha que estar lá enfornado nas rochas lá, porque a doença é contagiosa, eles eram isolados, não é? Então, aí havia todo esse burburinho. E a Torre Antonina, é onde ficavam os romanos, esguia e poderosa, velava com os olhos romanos direcionados provocativamente para as suas áreas. Via todo o trabalho que o povo judeu estava fazendo. Via todo o trabalho. E tinha um corredor meio escondido, onde o sacerdote ia lá comungar com os romanos, fazer negociatas, ou vice-versa, de tão próximo que era. E os judeus, na altura, queria fazer de conta que agradava os romanos, com impostos, isso, aquilo, mas tira algumas benesses, tá? Vamos em frente. Aí, Amélia diz, os ódios espumavam entre dentes e as suspeitas alimentavam-se de situações ardis, porque Jesus já estava sendo falado, e ele vai nessa festa, entende? E ele vai nessa festa. Respiravam-se na cidade glória e miséria, poder e carência, beleza e vilania moral. Então vocês lembram bem como que era dificílimo o que aconteceu com Estevão, porque era cristão. O próprio Paulo de Tarso, o poderoso, manda matar a pedrada. A mesma coisa com a mulher adúltera. Ela iria ser sacrificada. Mas a hora que Jesus passou, vocês lembram? Mestre, não está certo, não está certo. Pensou, ele não respondia, ele só dava uma colocação oratória que a pessoa não tinha o que fazer. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo? O povo largou as pedras. Mulher, onde estão os que te condenaram? Foram embora. Eu também te perdoo, mas tem sempre uma adversativa aí. Vá, não peques mais, não caia nessa besteira, entende? Então era essa situação. A cidade, glória, miséria, poder, carência, beleza, moralidade, Muito bem. E aí ela diz assim, e fora daqueles muros já havia o Jardim das Oliveiras. E quem estava lá? Ele. E aí então ela diz, estava lá, mas ir a Jerusalém era sempre uma ambição máxima de todo israelita que vivesse em outras terras.
Então, tinha que ir lá. Jesus foi na Páscoa e na festa, ia nas festas do tabernáculo. Jerusalém era o pináculo da glória e o templo a felicidade total, porque Maria foi educada no templo, entende? Só com 12 anos que ela saiu do templo, porque menstruou e tinha aquela prosa que quando está menstruada contamina os outros com o pecado, entende? Então, e naquela cidade o mestre deveria desvelar-se. Mas é judiação. Vocês vão ver o que eles aprontam com ele na prosa. É importante. Então, os indivíduos, os intelectuais de lá, vazios de luz, de sabedoria, de moralidade, de bondade, de caridade, de amor. Então, eles utilizavam a fala em benefício próprio. Então, e as discussões eram sempre sobre as leis da Torá. 600 e poucas leis, você já pensou? Para dar vamos dizer, um charme nesse encontro. E essas pessoas que estavam ali eram profissionais da retórica, em falar de forma bonita, e fomentando assim, perturbando as criaturas que não tinham conhecimento de nada. As colocações político-religiosas, como acontece hoje, não é? Vamos lá. E aí estavam entre eles, claro, já falei para vocês, os fariseus dramáticos, ostentavam vestes brancas, e pareciam que tinham conhecimento de tudo, mas eles eram um pouco covardes. Ao passo que os saduceus eram mais elegantes, presunçosos e desfilavam assim, numa aparência mais pomposa. E eles, tanto os dois, os fariseus e os saduceus, nutriam-se, sabe do que, gente? De acusações permanentes, engalfinhando-se em debates vigorosos, anelando pelo apedrejamento dos seus opositores. Eu já falei que fizeram com o nosso querido Estevão, do livro Paulo e Estevão. Entende? Quer dizer, eles se achavam, tanto os fariseus como os saduceus, os donos da verdade. Aí a Gláucia colocou lá, um pessoal, uma colocação impura. Exato, porque não tinha moralidade, Gláucia. Não tinha amor, entende? Porque se uma mulher trai, mas não tem o homem também que traiu? Não é só um que trai, entende? Mas não, na Torá colocaram a mulher, né? Então, era praticamente um ninho de serpentes perigosas que aguardavam o cordeiro para o matadouro. Esperava a vítima. Eles conheciam Jesus já e queriam pegá-lo, mas queriam de todo jeito. Aqui nós vamos ver. E aí, por isso mesmo, eles mais de uma vez enfrentaram Jesus. Mas Jesus os silenciara com fala doce. Ele nunca retrucou fortemente. Bem, lembrar um pouco. Lembra do Lázaro? Era sábado e não podia fazer o que ele fez. Então, vai lá, as irmãs Maria e Marta choraram, tira a porta lá do túmulo, sai Lázaro. Lázaro saiu, aquela múmia, depois de 4 dias, porque tinha sofrido uma catalepsia. Muito bem.
Tudo bem? Marta e Maria contente, chorando de alegria, abraçando os pés do mestre. Meu Deus, olha, o Senhor salvou nosso irmão, que beleza, que ótimo. Aí um fariseu, escuta, você conhece a Torá? Claro. Então, mas hoje é sabá. E no sabá não é para trabalhar, é para descansar e só homenagear Deus. Você achou certo? Ele disse, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Deus não tem descanso, entende? Então já ficou dada uma resposta clara, justa e acabou. Não foi preso. E assim eles tentavam tudo para pegá-lo, tudo. Que eu lembrei agora foi esse caso, mas tem outros também. Do paralítico de Cafarnaum, não era, foi um dia normal, mas vai acontecer, eu não vou lembrar agora. Talvez seja quando ele nas bodas de Caná, pela primeira vez, ele transformou a água em vinho, e aí sim também. Era uma festa, um casamento, a Maria estava e o vinho havia acabado, e ele então mandou encher uns potes de água, orou, parará. E aí foi questionado também. Como? Casamento, sábado? Então, mas ele respondia com ternura e não foi pego. Bom, e aí, por isso mesmo, eles queriam matá-lo. E faziam planos, seguiam-no, vigiavam-no, interrogavam-no, pensavam uma hora surpreendê-lo. E aí, então, um deles, multiplicavam-se aparentemente em todo lugar os fariseus ou os saduceus. E ele, então, foi questionado. E aí ele disse o seguinte... Agora fala que a Amélia colocou aqui. Ele estava nessa festa, foi questionado sobre alguma coisa, quem ele era, ele pensava que ele era o quê? Aí ele responde, não pôde o filho fazer nada por si mesmo, se não vir o Pai, Deus, fazê-lo, pois tudo quanto o Pai faz, também o Filho o faz igualmente. Então ele está se declarando filho de Deus e que Deus trabalha, ele também trabalha. Aí ele fala, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo quanto faz, mostrar-lhe-á obras maiores do que essa, de modo que ficareis admirados. Então, ele está colocando que ele é o Filho de Deus. E eles não gostaram. Aí um grito no meio do pessoal lá, um cara disse, quem você pensa que é? Quem és? E rindo e gargalhando. E Jesus, sem dar tanta importância, continuou falando amorosamente e em paz. Ele não saía do contexto, não se irritava por nada. Impressionante, né, gente? Então, ele fala assim, quando o cara fala, quem pensa que você é? Assim como o Pai, Deus, ressuscita mortos, ele lhes dá vida, assim também o Filho dá vida àquele que quer. Lembra da filha de Lázaro, que estava morta? Ele chega e fala, levanta, lembra? O Pai, ele faz Jesus falando, o Pai, Deus, não julga ninguém, mas entregou ao Filho, a ele, o poder de tudo julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho,
também não honra o Pai que o enviou. Ele está falando, quem não ama a Deus também não me ama. Quem não me honra é porque não honra a Deus. Ele está explicando. E ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre em condenação, mas passou da morte para a vida. É quando ele fala que a vida continua. É só ter credibilidade que nós temos. O Douglas falou sábado, a matéria, temos que cuidar da matéria, porque ela guarda o espírito. A Joana de Anjos que recomendou. Autoiluminação. Então, aqui ele está falando o seguinte, que quem ouve a palavra dele e acredita no Pai que enviou, Deus, ele não tem nada para ser julgado, nada. E ele vai passar dessa vida para outra normalmente, porque a vida continua. Está falando. Erguendo os punhos fechados e agitando-se, um velho barbudo fariseu, confesso, descarregou o ódio. Aí você vê. Por isso que eu falo para vocês, gente, a Amélia é profunda. Ela é danada, sabe? Você tem que prestar atenção. Ela vai jogando. Olha aqui, o velho grita. O que Jesus falou, ele gritou no meio do povo. Blasfêmia, blasfêmia. Você pensa que você é igual a Deus? Ou você é filho de Deus? Você merece morte, morte ao traidor. Olha a maldade aqui, gente. E Jesus, sereno. Aí murmúrios, conversa, empurrões, coisas de lá. Jesus, calmamente e com uma voz inalterada, completou. É gozado o seguinte, vocês, meus amores que estão comigo, eu fico assim, feliz de conhecer essas coisas. Muito, muito, muito. E eu gostaria que também vocês ficassem felizes de verificar o tempo que Jesus viveu, o sofrimento que ele passou, escorraçado, perseguido, e aí fazendo bem, praticando a caridade. E tem dessas coisas quase que a humanidade nem estuda, nem sabe. E ele continua, Jesus, depois que o velho gritou, né? Blasfêmia, blasfêmia, morte para ele, morte para ele. Jesus disse, digo-vos que a hora vem. Ele sabia que ele seria crucificado, gente, ele sabia. E é já em que os mortos hão de ouvir a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Por quê? Porque quem ouve Jesus sabe que a vida continua. Todos os credos falam de céu, inferno, purgatório, ou se não vai dormir e acorda o juízo final, ou se é espírita, reencarnação. Todos falam que a vida continua. Todos, não tem ninguém, nenhuma doutrina que fala que morreu, acabou. Entende? Então aqui Jesus fala, digo-vos que a hora vem, e é já, em que os mortos hão de ouvir, os mortos, a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aprendeu, sabe que a vida continua, vai praticar o bem, vai fazer caridade, vai ajudar o próximo, vai perdoar 70 vezes 7, essa coisa e tal. Assim, ele fala Jesus, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho, que é ele, o ter a vida em si mesmo.
e deu-lhe o poder de julgar por ser filho do homem. Então Jesus ainda conversou alguma coisa. Percebe, gente? E ali estavam muitos indivíduos praticamente mortos porque não tinham conhecimento de nada, ouvindo aquilo lá. Sabe, uma pessoa analfabeta espiritualmente? Eram pessoas praticamente mortas e estavam ouvindo sem entender nada daquela situação, não? Mas havia outros para os quais o mestre falaria. Aí vem outra fala dele. Não vos admireis com isso, disse vigoroso. Olha só, gente, não com tudo que está falando, essa blasfêmia, essa loucura aqui, não vos admireis com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. E os que tiverem praticado boas obras sairão ressuscitando para a vida. E os que tiverem praticado o mal hão de ressuscitar para a condenação. Veja bem que ele está falando aqui da reencarnação. Veja bem, porque não tem isso. As criaturas que praticaram o bem vão reencarnar continuando a sua atividade de amor. E os que praticaram o mal vão reencarnar para saldar a dívida do passado. Então você tem uma pessoa hoje com câncer na cara, no rosto. Mas por quê? Deus é soberanamente bom e justo. Será que 200 anos não matou, não deu um tiro em alguém, esfacelou, jogou um treco e deixou alguém deformado? Gente, tem que ressarcir. Não tem para ninguém. Ninguém vai escapar. Que ele está falando. Os que são bons, fizeram boas obras, vão acordar para a vida espiritual deliciosa. Os que praticaram o mal, não é que vai ser condenado, vai para o inferno, nada. Ele vai reencarnar e vai resgatar os seus débitos. Todos. Nada ficará sem cumprir. E aí ele diz, eu nada posso fazer por mim mesmo. Porque ele sabia o que ia acontecer. Por mim mesmo. Porque eu nada posso fazer por mim mesmo. Conforme ouço é que julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E é por isso que no Pai Nosso, não está lá? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus fez essa prece para Deus, foi a única prece que ele fez que está em Lucas, entende? Então ele está falando que ele não está fazendo a vontade dele, está fazendo a vontade do Pai, de Deus, que era divulgar a boa nova, que era esclarecer toda essa parte que ninguém entendia, né? E aí, naquela confusão, eles gritaram assim, vamos levá-lo ao poste de lapidações, falou o sacerdote. É passível seu crime de morte sem julgamento, não vai nem ter julgamento. Ali, naquela puxa-festa, o sacerdote grita que era para colocar Jesus lá para ser lapidado, para ser morto a pedrada. Aí Amélia diz, o julgamento está impresso na consciência de cada ser. Mesmo os mortos, ao despertarem na vida, não fugirão do estatuto divino que carregam em si mesmo. A sua defesa são as boas obras e a sua condenação, as más.
ela nos alerta outra vez. Vamos aproveitar bem esta reencarnação, esta oportunidade. É fácil? Não, mas não é difícil. Porque nós estamos tendo oportunidade abençoada de trabalho a benefício do próximo. Todo mundo pode e deve ter condição. Entende? Todo mundo. Então, quando há um chamamento para os espíritas, principalmente, espíritas, amai-vos, porque nós temos que amar incondicionalmente, mesmo aquele que traiu, aquele que fez alguma coisa pra gente, não, você tem que amar. Ele não me ama, tudo bem, mas você ama, porque você fica livre. Muito bem. Espíritas, instruí-vos. A literatura espírita é imensa e a gente se perde, entende? E tem que buscar, mas não pode ter preguiça, porque é um eterno estudar. Não vai dar tempo de ver tudo. De ler os 400 e poucos livros do Chico Xavier. Se alguém lesse as 5 obras principais que eu acho, que é há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevão, nossa, você ia ter um conhecimento grande desse romance do que o Chico trabalhou. O Chico era um menino de 4º ano de grupo, vê aquela psicografia do Chico, o Emmanuel, na Fazenda do Modelo. Gente, é uma dádiva, entende? Então, instruí-vos. Não podemos ficar assim, ó. A Valdeirês falou, Douglas falou, não sei quem falou. Não. Vá às obras. Escute. Vá aos livros. Ouça. E a terceira. Fora da caridade não há salvação. Não adianta, gente. Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. É impressionante essa fala. E por que o trabalhador espírita, quando acorda, eu falo isso porque participo, tem Casa da Sopa, Casa do Caminho, Educandário, agora ajudando a colocação dos velhos, o centro de dia. Por quê? Porque é assim que tem que ser, né, Douglas? Porque você vai ser um inútil. Porque, desencarnou, vai ver sua ficha. Não tem para ninguém. Não é assim, desencarnou, está nos braços do pai. Assim fosse, não? Aí você fica preocupado, porque se você tem possibilidade, tem condição, tem competência, faça o bem. Faça o bem insistentemente, tá? Estando junto conosco aqui é uma caridade. Por quê? Porque vocês estão perdendo 1 hora comigo, mas para conhecer isso daqui. A senhora faz isso? Faço. A senhora lê? Leio. A senhora estuda? Estudo. A senhora procura fazer caridade? Sem cessar. Sem cessar. Vamos lá. Oi, João Lucínio, boa noite, bem. Aí, então, falaram para fazer isso, que era levar ele para o poste de lapidação, não precisa ter julgamento, nada. E o povo ficou tudo confuso. E Jesus nada pôde fazer, porquanto cada qual é o seu próprio juiz, seu acusador, seu defensor. Mas ele ainda prosseguiu explicando. Que capacidade, né? Olha o que ele disse. Se eu desse testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não seria considerado verdadeiro, porque ninguém estava, nem saduceu, nem fariseu, nem sacerdote, confiando nas qualidades que ele possuía,
cura o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum, multiplica os peixes, multiplica os pães, cura a mulher. Sabe, eu não sei. É uma burrice, entre aspas, assim, intelectual, entende? Então, ele fala, se eu começasse a falar do que eu faço, vocês não iam aceitar. Olha, se eu desse testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não seria considerado verdadeiro. Vocês não acreditam em mim. Outro é o que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Porque os que estavam com ele, os 12, percebe? Eram bem simplesinhos mentalmente falando, não entendia muitas coisas que Jesus fazia. E ele sentava, depois que, por exemplo, curou a filha de Jairo, sentou com os seus discípulos. Como que o senhor curou? Não, é energia magnética, não sei o que, explicava. Ah, tá bom. Aí ele ia orar. Então ele tinha que ainda dar essa explicação. Então ele diz assim, vós, falando para os homens, mandastes emissários a João e ele deu testemunho da verdade. João Batista, aquele que filho de Isabel e Zacarias, viveu no deserto, alimentava-se de gafanhotos e mel, aquele que cobria com roupas, viveu entre os essênios. E só que o João Batista, ele era voluntarioso, entende? E ele falava em praça pública tudo, e falava que não era ele o Messias, que vinha o Messias, como uma preparação. Mas aconteceu o seguinte, que ele foi falar da Herodíades, da mulher de Herodes, que estava casada, ela era casada, e foi morar com Herodes, irmão do marido dela, e tinha aquela filha Salomé. Então, e ele gritava, porque a prisão era embaixo do palácio, e ele gritava que eles iam para o inferno, que o céu, que Deus não aceita, que está errado, que ela é pecadora. Eles, então, tinham medo dele. E a Salomé, quando vai dançar, lembra aquela história, né? Perguntou para a mãe que vai dançar, mas eu vou pedir alguma coisa para ele. E ele, pede o que você quiser. A mãe, pede a cabeça de João Batista. Aí ele está falando aqui, ó. João Batista deu testemunho da verdade. Não é de um homem que eu recebo testemunho, mas vos digo isto para que vos salveis. João era uma lâmpada que ardia e brilhava, e vós, por um momento, quiseste regozijar-vos com a sua luz, matando ele. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, pois as obras que o Pai me deu para consumar, essas mesmas obras que faço, atestam o meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai, Deus, me enviou, deu Ele mesmo testemunho de mim. Então, tudo que eu faço, o que eu fiz, Deus que colaborou. E aí, a fala dele é assim, nunca ouviste a sua voz, a voz de Deus. Nunca viste a sua face. E a sua palavra não habita entre vós, porque não acreditais em mim que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim, e não quereis vir a mim
para terdes a vida eterna. Ele estudava a Torá, todos os profetas, e sabia que viria o Messias dessa forma. Nada não é dos homens que recebo a glória, mas conheço-vos e sei que o amor em Deus não existe em vós, porque era só materialidade. E aquelas palavras penetraram os hipócritas como punhais. Deus não lhes habitava a alma. Elogiavam-se reciprocamente e repartiam homenagens inúteis, etc. Coroavam-se com folhas de louro mortas de metais sem vida. Adornavam-se uns aos outros porque não acreditavam realmente na vida eterna. Não. Tanto haviam mentido a respeito da imortalidade e da justiça de Deus e do seu amor, que ficaram áridos, sem fé, sem Deus. Olha que dificuldade naquela época. E o silêncio foi sepulcral, mas não pegaram-no, hein? E aí ele torna a falar: vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Mas se vier outro em seu próprio nome, vocês irão receber. Como podeis acreditar, vós que tirais a glória uns dos outros e não buscais a glória que vem de Deus? Não penseis que eu vou acusar-vos ao Pai, a Deus, não. Outro, Moisés, em quem depositasse as vossas esperanças. Se vocês acreditaram em Moisés, podem acreditar em mim, pois ele descreveu a meu respeito. Mas se não acreditais em Moisés, também não vão acreditar em mim. Aí calou-se todos, acabou. Ninguém mais falou nada. Um começou a olhar para o outro, falou: escuta, mas nós não estamos acreditando em Deus, ele está falando isso. E agora, o que nós fazemos? Não. Aí eles começaram, aqueles puros de coração, aqueles deserdados, aqueles sofridos, vindo que eles não tinham reação nenhuma para pegar Jesus, começaram a gritar: aleluia, escutemos Jesus, ele que conhece a verdade, ele é o caminho. De fato, não houve nada, só conversas. E aí, Jesus não acusa jamais ninguém, ele é todo amor. Porém, Moisés, a lei que todos conhecem, apontará no tribunal da consciência quem é justo e quem é criminoso. Nós sabemos, as leis morais estão na consciência. Não adianta, gente. Ninguém precisa nos alertar. E aí, entenderam que Jesus era o libertador de consciências. Ele era a única criatura, e é a única criatura que nos liberta de qualquer aflição que você se sente culpado. É com ele que você vai falar. Entende? Então, Amélia colocou esse nome, esse título aqui, o libertador, porque ele é a luz do mundo, é o sal da terra, é o caminho, verdade e vida. Douglas, que é mesmo das ovelhas, você lembra? E também o maior psicoterapeuta, fala a Joana de Ângeles, é o nosso libertador. Então, a gente convida a todos que prossigamos. Nós não podemos perder mais tempo. Dá tempo. E na semana que vem, nós veremos o 10º capítulo do 8º livro. Vamos orar.
Deus de amor e bondade. Jesus, o médico, o mestre. Espíritos protetores de todos que estão conosco e outros benfeitores espirituais amados. Muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Meu Deus, quantas bênçãos! O dom da vida. Obrigado pela família abençoada, pelo lar, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo entendimento dessas maravilhas que nos chegam às mãos e à nossa inteligência. Obrigado pelas pessoas que nos cercam, obrigado por tudo. Mas Jesus, hoje, agora, vários irão fazer um pedido. E na medida do possível, o Senhor pode atender. Então, cada um que aqui está, peça, gente, peça. Porque Ele mesmo disse, pedi e obtereis, peça, enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, a Silvia falou hoje, nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma e não nos deixeis cair nas tentações da materialidade. Livrai-nos, porque o Senhor pode. Que assim seja, que assim seja. O que aconteceu, meu Deus do céu?